Essa é a terceira semana que nós estamos falando com a igreja sobre um assunto muito importante, que é um fundamento. É um assunto da vida do cristão. De todos os assuntos, de todos os textos bíblicos que você possa ler e procurar conhecer, esse é o tema que você não pode deixar de aprender, de entender. A graça que foi liberada através da cruz pelo nosso Mestre Jesus. Graça escandalosa, diga comigo, graça escandalosa. Tenho ainda algo de Deus para poder compartilhar com você. Eu queria, antes de começar a falar mesmo sobre o tema, sobre o assunto que a gente vai entrar. Você está comigo? Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Eu venho com essa pregação com muito amor. É com muito amor. Ela pode doer um pouquinho na gente. Acredite, eu sou o primeiro a ser quebrado por essa palavra, sabe? Deus do céu, eu vou compartilhar isso com vocês. Mas eu quero deixar bem claro algo. Não é para te atacar, não é para te ofender. É para compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Johnny, por que você está pregando isso? Porque eu sou pastor da igreja. Sendo pastor da igreja, eu recebo uma direção lá do alto, sabe? E sendo pastor da igreja, eu estou envolvido em todos os lados, assim, em todas as áreas. E com isso, a gente acaba conhecendo as necessidades, né? As emergências, a situação, né, de cada um. Então, nós trazemos aqui um remédio específico para a área que está ainda enferma no nosso meio. Poxa, John, você podia falar da vitória, você podia falar da bênção, podia falar do céu. Então, para você chegar na vitória, na bênção e no céu, você tem que passar por esse caminho aqui. Não dá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tá, John, então vamos lá. Você identificou algo na igreja. Então, o que é isso que você identificou na igreja, que está como uma área enferma e que precisa de tratamento? Vou dizer agora. Durante muito tempo, a gente veio aqui direcionado pelo Senhor, pregando sobre as leis, sobre as regras, expondo, denunciando o pecado, porque o verdadeiro cristão, ele apresenta frutos de santificação. Não se engane, não está tudo liberado, não. Para com essa ideia, não se deixe levar pelas ondas do mundo. Não está tudo liberado, não. Se você é crente de verdade, você vai entender que existe a santificação, a separação. Você vai dar um testemunho de cristão. Então nós falamos muito, muito sobre isso. E isso foi bom, porque nós ensinamos. Porque tinha muita gente que não sabia o que era certo e o que era errado. Certo? Mas e com isso, nós caímos de um outro lado. E é exatamente esse lado que o Senhor quer nos ensinar. Sabe o que eu estou falando? Uma paradinha chamada religiosidade. Gente, a religiosidade é um câncer. A religiosidade é um falso Deus que reina dentro das igrejas. Dentro de muita igreja. Eu estou pregando, eu quero que você tenha atenção aqui comigo, amém? Amém, pessoal? Não se desligue. Deus quer falar com você hoje. Preste atenção. Sabe o que é ruim? Olha que coisa chata. Você vai olhar para o pecado de adultério. Você vai pregar, adultério é pecado. Está escrachado lá, adultério é pecado. Se você falar sobre a mentira é pecado. Está escrachado que é pecado. Se você falar do bandido, está lá. Da homossexualidade, é pecado. Está lá escrito, está escrachado que é pecado, não é isso? Mas a religiosidade, olha que coisa ruim. Ela é um pecado travestido
de santidade. É um pecado que está vestido com aparência de piedade, mas é só podridão por trás, porque você vai ver as motivações estão totalmente desalinhadas com o coração do Pai. Então, quando eu falo sobre a religiosidade, eu quero expor aqui da mesma forma, eu quero denunciar esse pecado da mesma forma, da mesma maneira, como eu também denuncio os outros pecados que nós muitos já falamos aqui. Amém? E assim, para a gente já correr com o tempo, que eu quero muito falar sobre um assunto aqui. Tem um vídeo que eu queria passar aqui. Olha só que interessante que esse irmão fala. A religiosidade é de quem nasceu em berço cristão. Que nem eu sou filho de pastor, então eu sou religioso por excelência. Eu sou filho de cristão de pastor. E aí, geralmente, pessoas como eu, que cresceu sempre na igreja, eu não tenho assim essa tentação de voltar. Eu queria fumar. Eu queria beber até cair. Eu queria sair com as prostitutas, não sei o quê. Não, essa não é a minha tentação. Calma, gente, eu fiz a piada, mas eu sabia que vocês iam gostar dela. Essa não é a minha tentação, seu profano. Sabe qual que é a minha tentação? É julgar. Eu adoro ver um erro no outro. Eu adoro excluir alguém. Pecou, não vai tomar ceia. Eu adoro acusar um pastor auxiliar de vir de bermuda. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de apontar as coisas. E essa é uma coisa que vem dentro de mim. Então, quando eu não vigio, quando eu percebo, eu estou de novo longe do evangelho, apontando o dedo, acusando, falando, não, eu sou salvo, mas eu não sou tão tranqueiro assim. Não, isso é demais, Jesus. Você está chamando esse tipo de gente para a vila? Não. A vila tem que ser gente crente séria. Quem é crente velho viu a instituição religiosa disciplinar pessoas em nome da denominação. O que vão pensar da nossa igreja? Então vamos afastar essa pessoa. Essa pessoa não pode entrar, não pode ser aceita enquanto não sofrer fora. Não, a gente tem que disciplinar, expor a vergonha. E isso é o que leva. A gente vê isso no nosso país, né? Gente, nós estamos aqui para melhorar. Nós queremos ser aperfeiçoados. Como diz lá em Coríntios, que Paulo fala, nós precisamos ser aperfeiçoados conforme a estatura de varão perfeito. A eternidade já vem, mas o Senhor precisa nos limpar as arestas que ainda existem dentro de nós. Amém? Você sabe que está virando religioso quando você se preocupa mais com as regras do que com as pessoas. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, mas é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando um religioso quando você é muito zeloso para dar o dízimo e oferta, mas trata mal e exclui pessoas que não estão dentro do mesmo padrão que você. Você sabe que está virando um religioso quando você exige que todos andem em uma linha que nem mesmo você consegue andar. Você sabe que está virando religioso quando você é impaciente com os fracos da fé, quando mede o nível de espiritualidade de pessoas por um estereótipo. Mas a graça vem para nos alinhar. A graça vem para nos igualar diante da mesa do Senhor Jesus. Amém? E é isso que incomoda. A graça, ela nos iguala. A graça coloca o pecador mais sujo, mais iníquo, dentro da mesa, dentro da casa. Né? Então, muitos eu vejo falando, né? O Johnny está mudando a pregação. Alguns perguntaram para mim, Johnny, você mudou a pregação da igreja? Não. O meu dever, o meu chamado, desde o início, foi confrontar pecado. Foi combater pecado. Eu já falei de vários tipos de pecado aqui, agora só estou falando de mais um. E assim, não é para te ofender, mas é para te trazer luz. Se está te incomodando, talvez esse seja o seu pecado. E a gente pode te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ser ajudado. Todos nós carregamos uma área que nós precisamos melhorar. Irmãos, só Deus sabe o quanto é difícil para mim chegar aqui e falar sobre alguns assuntos. Mas eu sou profeta do Senhor. E a voz de Deus está aqui, olha. A palavra do Senhor está sendo exposta. E quem tem ouvidos para ouvir, que abrace essa verdade e mude de vida. Deixa eu só explicar uma situação aqui.
para reafirmar uma situação, algo que eu vim pregando já há muito tempo aqui, e que alguém pode ter esquecido, achando que eu estou sendo frouxo. Não estou sendo frouxo, tá? Adultério é pecado, sim. Fornicação é pecado. Sexo antes do casamento é pecado, sim. Você não dá testemunho bebendo, fazendo barraco na rua, é pecado, sim. Eu já falei aqui em cima do altar, até sobre os irmãos que andam fedendo, que não sabem nem usar um desodorante, que não dando testemunho. Eu já falei de todo tipo, já falei de crente que faz gato na luz, é pecado, sim. A homossexualidade, só para você que ainda tem algum tipo de dúvida sobre mim, sobre o posicionamento da igreja, é pecado, sim. Olha aqui, a igreja, a comunidade cristã, família Ágape, é inclusiva para todo pecador que quer abandonar o pecado e seguir o princípio da palavra. Amém? Você quer juntar a nós, se juntar a nós, entenda. Vamos viver juntos a palavra. Não estou negociando princípios. Amém? Essa igreja preza por princípios. Nós pregamos sobre princípios. Isso não vai mudar. Tá bom? Mas da mesma forma como a gente denuncia todos esses pecados, nós também denunciamos a religiosidade. Vamos lá. Eu sou um cara que sou muito zeloso. Isso é importante a gente falar, porque eu estou expondo o meu pecado. Eu sou zeloso, mas eu me vejo sendo despertado pelo Espírito Santo para ter cuidado com o meu zelo. Porque o meu zelo pode ser o meu pecado. O zelo pode ser a religiosidade mascarada. E eu não quero cair nesse pecado. Eu vejo pessoas criando tumulto, ferindo pessoas, matando gente espiritualmente, por causa dessa religiosidade mascarada chamada de zelo. Não é zelo, pastor. É zelo pela igreja. É zelo pelo nome do Senhor. É zelo pelo evangelho. Cuidado. Cuidado. Eu falo isso em amor, gente. Não faça aquilo que o Senhor não pediu para você fazer. A nossa maior dificuldade talvez seja pedir para o Senhor para nos ensinar a amar como Ele ama, nos ensinar a olhar como Ele olha. Amém? Se você está excluindo pessoas do alcance da graça de Cristo, você está em pecado, meu irmão. Que os seus olhos se abram para a graça. Religiosidade é algo tão sério. Meu Deus, eu precisava falar, mas muito rápido. Deixa eu contar um testemunho próprio. Posso? Muito rápido. Olha só para você ver como é que religiosidade é coisa séria. Eu, minha família, Jéssica, minha mãe, está aqui, não vou falar Rebeca nem o Gabriel ainda. A gente cresceu num lar violento. Eu tive um pai, eu tenho ainda um pai, que ele não morreu, que está vivo. Eu acho que talvez não seja a hora de filmar. Muito violento. Ele pegava minha mãe no pescoço e levantava ela pelo pescoço. Ele batia nela, minha mãe vivia machucada, roxa, sabe? Nós vivemos nossa infância debaixo de muitas ameaças. Você não sabe disso, mas eu estou uma hora com mais calma. Eu faço questão de contar porque o Senhor me curou, né? Eu e Jéssica, a gente vivia numa constante batalha, porque quando meu pai vinha contra minha mãe, para bater na minha mãe, para matar minha mãe, a gente se escondia para se arrumar, vestir uma roupa, para poder ter uma oportunidade de fugir pelo portão, porque a gente sabia que uma hora dessa a gente ia morrer, e era muito difícil. E teve uma vez que minha mãe engravidou, minha mãe estava grávida da Rebeca com 2 meses, o Senhor abriu a porta da prisão, sabe? Depois de uma infância inteira de violência, meu pai prendia a gente dentro de casa, os meus familiares, os meus tios, primos, avós, chegavam na nossa casa, no meu aniversário, vocês lembram? Com um bolo na mão, e ele fazia, ameaçando a gente, fiquem quietos, não falem nada, não tem ninguém em casa, eles não vão entrar nessa casa. E eu chorando, querendo receber meus primos, o Tomás, a Thaís, e ele não deixava. Eu cresci num lar muito violento. Muito sofrimento. No último dia, onde minha mãe conseguiu fugir de casa, depois de muito apanhar, ele prendeu eu e Jéssica dentro de casa, com uma faca na mão, ameaçando, vou matar para poder
me vingar da sua mãe, vou matar vocês para me vingar da sua mãe. Aí do nada não, Deus, né? Liberou, Jéssica, sobe lá no terraço, né, onde tinha a casa, e chama tua mãe, porque pensava que minha mãe estava lá. Liberou Jéssica, minha mãe pegou a Jéssica e foi, porque ela sabia que logo em seguida eu ia. Depois ele percebeu que minha mãe tinha ido embora da casa, ele falou, Johnny, eu vou te matar, nós vamos embora. Primeiro ele ficou ameaçando matar, depois ele falou, nós vamos embora. Vamos embora para São Paulo, você não vai mais ver sua mãe, não vai mais ver sua família. E eu ali, muito mal. Mas o Senhor tocou no coração dele e falou, vai lá chamar eles. E eu fui. A casa era embaixo, eu precisava correr um morro para chegar na casa do meu avô, onde minha mãe e a Jéssica estavam. Chegando lá já desmaiando, gente. Eu tinha o quê? 9 anos, 8, 9 anos. Uma criança amedrontada. E ele até depois foi lá, né, tentando pular o muro, com arma na mão, um escândalo. Deus nos libertou. Eu comecei a viver a partir dali. A partir daquele momento, eu comecei a entender o que é vida, porque eu vivia aprisionado. Minha mãe era novinha. Mas o que aconteceu? Nós fomos para a igreja. Né? Fomos para a igreja. E nessa igreja, né, eu descobri algo maravilhoso. Eu encontrei meu mundo ali, meu universo estava ali. Só que teve um pastor. O pastor presidente, né, dessa igreja. Ele falou, o quê? Como é que é? Não aceitamos pessoas divorciadas nessa casa. Sirlene, fizeram uma reunião. Meu avô era presbítero, meu avô tinha um nome a zelar. Manda chamar o Luiz de volta. Vocês não vão poder se separar. Vocês vão ter que voltar, porque nessa igreja não aceitamos divórcio. E um belo dia, voltando da escola, cheguei em casa, na casa da minha avó. A minha tia Virgínia, aflita, ela me chamou para conversar no canto. E ela falou, Johnny, a ordem do pastor foi dada. E seu pai voltou. Seu pai está morando aqui, na casa, aqui, no mesmo quintal lá do meu avô. Seu pai voltou para sua mãe. Meu mundo acabou ali na hora. Eu falei, meu Deus, eu experimentei a liberdade agora. Agora que eu comecei a viver, meu pai vai matar minha mãe, meu pai vai matar a gente. E eu fiquei ali horas chorando, não querendo subir para casa onde era. E eu fiquei debaixo daquela ameaça. Tive que subir, dei de cara com meu pai. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que o Senhor tem para mim. E foi uma semana, dentro daquela casa. Ele não conseguiu se segurar, porque ele tem um espírito violento. Em uma das situações, ele partiu para cima da minha mãe, encurralou minha mãe no banheiro e começou a socar minha mãe. Então eu desesperadamente corri, socorro, comecei a gritar. E ele correu e fugiu. Estou contando um pouquinho da minha história para vocês, mas o importante eu quero te fazer entender como que a religiosidade é perigosa. Existem pessoas aprisionadas dentro das regras, dentro dessas leis que homens colocaram. Quando o Senhor Jesus veio para nos trazer liberdade, foi para a liberdade que Ele nos conquistou. Preciso continuar com a palavra. Mas a minha intenção aqui é abalar essa estrutura, sabe? Essa estrutura dentro de você. Quando nós entendemos o verdadeiro amor de Jesus, a conquista de Jesus na cruz, a graça que Ele liberou, nós somos livres dessa vida aprisionada que é da religiosidade. Amém? Você pode dizer um amém? Jonas 1, versos 2, 3 e 4. Quero contar um pouquinho para vocês o que uma pessoa que não entende o que é graça, ela consegue fazer, o que ela é capaz de fazer. Amém? Que seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Jesus, amém? Mas Jonas, 1, 2, 3, versos 1, 2 e 3, capítulo 1,
Pode ser até o 4, do 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Com esta o quê? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade, o quê? Não é só a nossa adoração que sobe até a presença, não. Não é só o nosso louvor que sobe como um cheiro suave, não. A nossa maldade também chega lá. Cuidado. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Agora, Jonas 2, versos 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Agora ainda, 2, o 7 e o 10. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. 10. E o Senhor deu as ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Agora quero Jonas 3, do 4 ao 10. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Ele proclamou um santo jejum. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Pai, eu oro para que a Tua palavra seja mesmo ministrada e que os corações, Senhor, sejam aqui tocados. Espírito Santo, trabalha dentro de nós. Você que convence, Espírito, do pecado, da justiça e do juízo, nos alinha conforme a santa vontade, a palavra de Deus. Trabalha dentro de nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Um dia, como nós acabamos de ler, Deus levantou, disse: Jonas, levanta, vai ali, em Nínive, prega contra aquele lugar. 40 dias é o tempo que eu dou para eles se arrependerem. 40 dias para eles deixarem a maldade, abandonarem a feitiçaria, deixarem a perversidade, a violência. 40 dias. Ou muda ou morre. Vai lá, Jonas. Jonas? Peraí, o quê? Como é que é, Deus? Não, tem alguma coisa errada. Você está mandando eu ir pregar para Ninivita? Esse povo que toda a vida perseguiu os hebreus, esse povo que sempre foi perverso, violento, esse povo que não merece, você está mandando eu ir lá pregar? Se o Senhor está dando 40 dias, é sinal de que eles podem ouvir essa palavra e se arrepender. Eu não vou para Nínive coisa nenhuma, não prego para Ninivita coisa nenhuma, vou para Tarsis.
E você vai ler que ele vai no banco, saca o dinheiro, compra a passagem, entra no navio, encontra um lugar bem aconchegante no porão do navio, se aconchega e dorme. Um sono que a Bíblia diz que foi um sono profundo, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre ele, como se Deus não tivesse liberado uma ordem, uma missão, um endereço para ele ir e fazer o que o Senhor estava mandando fazer. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que tudo dá certo. Tudo colabora, né? Tá tudo bonitinho, tá tudo ok. Não teve nada que... Tem gente que fala assim, mas se não for da vontade de Deus, vai dar tudo errado. Eu vejo, um dia eu vi, eu até compartilhei isso já aqui. Fizeram uma interceptação de uma ligação entre bandidos. Esses bandidos estavam programando um assalto ao banco. E um falou daqui: tem que fazer isso assim, assim, assim. É tal hora, assim, assim, assim. Leve isso assim, assim, assim. Não, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Você acha mesmo que Deus está compactuando com esse teu pecado, com essa tua maledicência? No fundo, você sabe que está errado. Mas não tem nada não. Um dia, todos nós vamos dar conta. Ele pode deixar tudo dar certo, tudo fluir bonitinho, mas uma hora, todos nós vamos responder diante de Deus. Isso foi demais para Jonas. Lançar palavra de arrependimento para quem não merece. Não, essa graça, ela está escandalosa demais. Esse perdão, não, eu não vou participar disso. Foi o que Jonas disse. Mas aí, Deus sabe o que faz. Ele tem a hora certa de nos pegar. A palavra diz que ele está lá, bem descansado, dormindo num profundo sono. Aí Deus vem. Quando você está dormindo em um profundo sono, alguém consegue te acordar falando com você? Deixa eu te perguntar, você conhece alguém que sabe dormir em um profundo sono? Está aqui. Eu conheço uma pessoa aí que não dorme, morre. Você vai chamar, não vai, você vai botar até o dedo para ver se está respirando. Você consegue falar, conversar com quem está dormindo num sono profundo? Você consegue brigar com quem está dormindo no sono profundo? Sim ou não? Você consegue trocar uma ideia com alguém que está dormindo em um sono profundo? Não, né? O único jeito é você chegar lá e dar aquela sacudida de leve. Fulano! E foi assim que Deus fez. Vento forte, mar bravio, chuva, tempestade. Aqueles marinheiros, aquela tripulação tinha notas fiscais de materiais que deviam ser entregues do outro lado, em Tarsis, mas que agora não iam, os compradores não iam receber aquelas encomendas porque eles tiveram que lançar no mar para poder tentar salvar a embarcação. E lança no mar a embarcação, e a tempestade vindo, tentando rachar o navio. E aquela tripulação começa a se desesperar, falando um para o outro: clame ao seu Deus, clame aos seus deuses. Cada um começou a clamar ao seu Deus por salvação. E nada
Aí vai lá, o mestre da embarcação, dá um pulinho no porão. Quando chega no porão, dá de cara com o bonito do Jonas, dormindo, um sono profundo. Ei, quem é você? De onde que você veio? Para onde que você está indo? O que você está fazendo aqui que você não está vendo? Estamos morrendo. Essa embarcação está afundando. E você está aqui? Quem é você? E Jonas, que antes estava fugindo do Senhor, agora se apresenta. Eu sou Jonas, sou hebreu, sirvo a Deus que fez o céu, a terra e o mar. Aquele mestre, como é que é? Você serve a Deus que fez terra, essa terra que a gente está tentando chegar e nunca consegue. Esse céu que está chovendo, não para de chover com essa ventania toda. Você está dizendo que você serve a esse Deus que fez o mar, que está revolto, que está quase engolindo essa embarcação? Jonas fala, estou entendendo. É isso mesmo. Eu estou aqui porque eu estou fugindo dele. Porque ele me deu uma ordem. Mas eu não vou cumprir essa ordem. Eu vou fazer do meu jeito. Eu tinha dinheiro, comprei essa passagem, vou para o lugar que eu quiser. Percebe o coração duro desse homem? Sabe quem eu fico mais impressionado? Como que Deus, Ele chama todo tipo de gente, né? Deus chama todo tipo de gente. Você vai idealizar uma pessoa chamada por Deus perfeitinha, santinha, bonitinha. Mas não é assim. O Senhor olha de um jeito que você não vê. Você não consegue entender o chamado de Deus. Jesus chamou 12, que era totalmente fora do padrão. Estava lá Jonas, agora, afirmando, assumindo que o culpado de tudo aquilo era dele. A culpa de tudo aquilo era dele. E vai um recado para você. Vai um recado importante para você. Quer abandonar os princípios? Quer abandonar a palavra e fazer tudo errado? Pode ir. Mas antes, lembre-se que você tem família. Que você tem pai, que você tem mãe, que você tem cônjuge, marido, esposa, filhos. Que vão sofrer. Pessoas que estão dentro da mesma embarcação que você. Que vai sofrer junto contigo por causa dessa sua rebeldia. Seja um pouquinho mais responsável. Jonas vira para aqueles marinheiros, para aquela tripulação. Eu sou o culpado disso tudo que está acontecendo. E agora eu apresento para vocês uma solução. Mestre da embarcação, eu tenho a solução aqui. Vocês já perderam os produtos, as encomendas, porque vocês tiveram que jogar no mar. Já está quase perdendo essa embarcação porque ela está rachando. Mas vocês não vão perder a vida de vocês. Eu tenho uma solução. Sabe qual foi a solução de Jonas? Me lancem no mar. Me joga agora nessas águas. Vocês vão ver. Toda essa tempestade vai passar. Tudo vai acabar. Vocês vão ser salvos. Veja bem. Imagina um navio em alto mar. No meio de uma grande, furiosa tempestade que estava engolindo aquele barco. Existe uma possibilidade, me responda. Existe a possibilidade de alguém ser lançado naquele mar e sair de lá vivo? Sim ou não? Sabe o que Jonas estava dizendo? Pois eu morro.
eu sou lançado agora nessas águas, eu morro, mas eu não vou para Nínive, eu não vou pregar para ninivita nenhum, eu não vou levar a palavra de arrependimento a ponto que eles possam se salvar, não vou, pois eu morro, mas eu não vou. E agora, aqueles mestres da embarcação, tripulação, que antes estavam clamando aos outros deuses, aos seus deuses, Baal, Aserá, agora, Samuel, eles estão pegando Jonas, porque não tem jeito, eles estão vendo que vão ter que lançar Jonas no mar mesmo, mas eles estão ali, ao mesmo tempo que estão lançando Jonas no mar, eles estão oferecendo sacrifício ao Senhor. Agora eles todos se converteram. Quero te dizer uma coisa, ei, Deus abriu essa porta dessa casa hoje, para te trazer para cá para dentro, para te trazer uma mensagem. Você pode estar até fugindo do Senhor, você pode estar até fugindo da vontade dEle, mas o Pai te acha, o Pai sabe exatamente onde você está, Ele sabe teu endereço, e Ele pode dar linha para a gente, vai dando linha, mas a mão dEle continua no carretel, e na hora que Ele decidir puxar, se prepare, porque Ele puxa, porque Ele ama. Jonas estava tentando fugir, mas até na hora da fuga dele, ele estava pregando. Tem gente que está tentando fugir, mas não tem vocação para desviado. Fala para o seu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, você não tem vocação para desviado não, meu irmão. Fala mesmo, sacode ele aí, fica firme, seu lugar é aqui na presença, seu lugar é na presença, você não tem vocação para desviado. Olha aqui, tem um pastor que conta um testemunho bem interessante. Esse pastor um dia, ele se revoltou, ele se rebelou na igreja dele, ele ficou, não estou cansado, essa igreja não cresce, esse povo me dá muito trabalho. E esse pastor, vem comigo aqui, esse pastor ficou revoltado, chega, não quero mais, estou cansado disso. Aí saiu de casa, não falou nada com a mulher nem com os filhos, pegou um carro, foi para a cidade vizinha e entrou numa balada, aquelas baladas bem dançantes, aquela danceteria mesmo, tut, 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 aquelas luzes, e no meio de toda aquela situação, ele se senta na mesa e falou, hoje acabou, Deus. Aí ele começa a olhar para um, para outro. Aí olha de longe, uma jovem. Ele começa a olhar para ela e faz assim, psiu. Começa a olhar para a jovem, psiu. Você, vem cá falar contigo. Aí daqui a pouco a menina, eu. E a menina começa a andar, caminhar, se aproximar. Ele começa a se aproximar. Daqui a pouco a menina olha para ele. Meu pastor, eu não acredito, pastor, o senhor saiu de lá da igreja, veio aqui na balada me buscar, eu volto para Jesus, pastor, eu volto agora para Jesus, pastor. E todo sem graça, é isso mesmo, eu vim te buscar. Você não tem vocação para desviado, você foi muito marcado pela presença. Deixa eu falar com você. Jonas foi lançado nas águas, e quando ele foi lançado nas águas, ele pensou, agora morri, não preguei para ninivita nenhum. Quando ele pensou que estava morto, Deus veio e falou, pois também tu não vai morrer, peixe grande, vai lá, pá, e pega Jonas. E você conhece a história, 3 dias dentro da barriga do peixe. Engraçado que um homem foi engolido um dia por um grande peixe, e ele, um dia, ele saiu de lá, conseguiram capturar ele, ele ficou, a pele dele foi alterada,
o psicológico dele foi alterado. Ele não conseguia mais ter tato. Tipo assim, a gente sente, né? Ele perdeu o tato. Com um dia, esse homem ficou muito ruim. Jonas ficou 3. Eu fico pensando, como é que ele respirava lá dentro, né? Engraçado que tinha oxigênio para ele respirar lá dentro. Mesmo no meio do inferno, Deus estava lá, cuidando de Jonas. E quando ele reconheceu tudo aquilo, que ele orou ao Senhor, e se arrependeu, ele disse: Deus, me salva. Se você me salvar, Deus, eu vou ser fiel e eu vou cumprir a tua vontade. E na hora Deus deu a ordem para o peixe, e o peixe vomitou Jonas numa praia, próximo de Nínive, e ele caminhou até Nínive, e ele já chegou pregando: Nínive, 40 dias é o prazo para vocês se arrepender, abandonem o pecado, senão Deus vai matar vocês, o juízo de Deus vem aí, arrependa-se, ninivitas, arrependam-se. E ele começou a pregar, e aquilo que era para ter um resultado em 40 dias, em um dia, o rei tirou a coroa, tirou o manto real, saiu do trono, vestiu pano de saco, sentou-se nas cinzas como sinal de humilhação, e liberou uma ordem para todos os levitas: jejum, jejum. Eu não vou aqui pagar para ver o que esse Deus é capaz de fazer com a gente. Vamos nos arrepender agora. Todos, mulheres, homens, jovens, velhos, crianças, até os animais jejuaram em sinal de arrependimento. E Deus retirou aquele juízo que estava para chegar sobre Nínive. Mas aqui agora começa a minha pregação e já vai ser terminada. Eu quero que a gente leia em Jonas 4. Agora você vai entender onde eu quero chegar com isso. Por favor. Jonas 4. Vocês leram que o povo se arrependeu. Se você pregasse para alguém e essa pessoa se arrependesse e voltasse para o Senhor, você ia ficar feliz ou triste? Eu ficaria feliz. Será que você ficaria feliz? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, quer saber de uma coisa, Senhor? Agora, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, homem de Deus? Jonas então saiu, se assentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ficou no lugar para observar o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Jonas então começou a se alegrar. Veio uma sombra, ok. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela o quê? Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de quase ele desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: ai Deus, para mim seria melhor morrer do que viver.
Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Acabou aí? 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena da planta, você tem mais pena da planta, embora não tenha apodado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Termina aí a história. Eu dou glória a Deus porque alguém está entendendo o que Deus está falando aqui. Oh! Não monopolize o amor de Deus. Deus gosta de gente que você não gosta. Deus ama gente que você não ama. A graça te alcançou, de graça recebestes, de graça dai, pelo amor de Deus. Vamos igreja, vamos olhar mais como Ele olha, vamos amar mais como Ele ama. Sabe qual é o problema de tudo? É que muitos têm a palavra de sentença para julgar, para liberar sobre alguém, mas poucos carregam o coração de Deus. É fácil liberar a palavra, a sentença, mas Deus quer pessoas que Ele possa comunicar e compartilhar o seu coração. Não adianta, Jonas saiu com a sentença, mas ele não captou a mensagem do coração de Deus. Tenha o coração de Deus. Acesse o coração de Deus. E não saia somente com a sentença. Saia com amor. Saia com amor. Princípios são princípios, eles são inegociáveis. Mas não negocie o amor. Libere o amor. Libere a graça. Alguém não entendeu o que é graça? Eu vou finalizar agora. Um homem chamado Douglas, ele recebeu na sua igreja um pastor muito famoso, um homem de Deus, que chegou lá. Você está comigo? Esse pastor chegou lá e pregou e ministrou a palavra, e o culto foi gravado. E esse pastor muito humildemente chegou para o Douglas e falou: Douglas, depois, se possível, me passa essa gravação para eu levar para o Rio de Janeiro. Douglas é de São Paulo, ele queria trazer a pregação para o Rio de Janeiro para poder divulgar para os irmãos. Aí o Douglas: ok, pastor, pode deixar. E o pastor depois, ele virou para o Douglas e falou assim: Douglas, seria como você fazer uma capa, né, para colocar no DVD, bonitinho, na época era DVD, para colocar bonitinho lá no... Tem como, pastor? E o Douglas trabalhava com isso, e o Douglas colocou na sua mesa, na organização, todos os afazeres que ele tinha para liberar durante a semana. Ele colocou lá o pedido do pastor como mais uma das demandas. Só que durante a semana, outras responsabilidades apareciam, e aquele pastor, o pedido do pastor ia sempre ficando para trás. Aí o pastor: oi Douglas, tudo bem? E aí, a capa? Você conseguiu fazer a capa? Ô pastor, perdão, não consegui fazer. E assim foi 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E o pastor: poxa Douglas, manda para mim a capa. E o Douglas: ô pastor, e o Douglas fala que ele não olhava mais nem o WhatsApp para não ficar azulzinho, para não, né, para fingir que não viu? Não vai julgar não, porque eu sei que você já fez isso. E o tempo passou e o Douglas foi chamado para poder ministrar no Rio de Janeiro. E esse pastor ficou sabendo. E esse pastor falou: ô Douglas, você vai ministrar aqui no Rio de Janeiro. Faz o seguinte, Douglas, vem 1 semana antes. Eu tenho uma casa na frente da praia, assim, um lugar lindo, aqui no Rio de Janeiro. Você vem com a sua família, passa uma temporada aqui com a sua família, vem para cá. Aí o Douglas foi com a família, pegou os 2 filhos, a esposa, e veio para o Rio de Janeiro. Aí no aeroporto,
O pastor estava lá para recepcionar, o pastor e a esposa. Oi, Douglas, seja muito bem-vindo. O pastor levou presente para as crianças. Aí quando o pastor entregou o presente para as crianças abrindo os presentes, e ele falou, e ele pensando, Deus do céu, a capa do DVD. Ai meu Deus, eu não fiz a capa do DVD dele. E eles saíram dali, e o pastor levou o Douglas para aquele apartamento lindo, e o pastor, ele comprou móveis, o pastor comprou móveis para o apartamento, só para receber o Douglas. O pastor colocou Netflix para as crianças ver TV, só durante uma semana que o Douglas ia passar lá, porque ele nem morava lá, aquele apartamento estava vazio. Ele equipou toda a casa. Que isso, pastor, por que você fez isso? Não, as crianças merecem um Netflix pelo menos. E ali, de noite o pastor pega o Douglas e leva para o restaurante caro, e no final, Jô, o pastor pagou toda a conta. E uma semana ali, bancando, o pastor, gente, de manhã cedo, o pastor fazia café da manhã para o Douglas. O pastor chegava lá, Jô, e preparava aquele café da manhã, tudo equipado, com tudo muito gostoso. E o Douglas, o tempo todo, meu Deus, o DVD, eu não fiz o DVD, eu não fiz a capa do DVD. E o Douglas ficou lá uma semana, e na hora de ir embora, ele não deixou o Douglas comprar as passagens, e na hora de ir embora, ele acompanhou o Douglas até o último momento, onde não tinha mais como ele ir, né? Aí ultrapassou lá, e ainda ficou dando tchau assim, ó, tchau, tchau. E ele saiu de lá, com aquela sensação, meu Deus, eu não fiz o DVD desse homem, desse pastor. E ele voltou para casa, com aquela sensação, né? Eles comentando durante o caminho, voltando para casa, nós fomos, ele e a esposa comentando, nós fomos encharcados de amor, nós fomos encharcados de graça. Eles ficaram com essa sensação, sabe? Quanto amor, quanta graça. Aí ele chegou em casa, no domingo, quando foi na segunda-feira de manhã, gente, na segunda-feira de manhã, quando ele sentou na cadeira dele, estavam lá os pedidos. O que o Douglas fez? O que o Douglas fez? A capa? Não, ele não fez a capa. Não, ele não fez. Ué, tá chateado com isso? Abençoa o Johnny, abençoa a gente. Qual de nós está fazendo diferente do Douglas? Quanta graça, quanto amor, o tempo inteiro, quantas bênçãos, quanta. E a gente está o quê? Nós não fazemos algo para receber alguma coisa de Deus. Nós fazemos algo porque nós já recebemos. Tudo que a gente fizer tem que partir de um lugar de gratidão. Tem que partir, eu estou falando aqui e eu oro para que você pegue essa palavra. Tudo que você fizer tem que partir de um lugar de gratidão. Traga à memória tudo que Ele já fez, tudo que Ele tem feito. E agora, por gratidão, faça, retribua. Você pode ficar em pé no seu lugar, em oração.